agora é hora de falar um pouquinho de política, porque o presidente Lula afirmou nesta quinta-feira, durante um evento lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, que ter chegado à presidência 3 vezes é um milagre. Ele voltou a mencionar a possibilidade de disputar, inclusive, uma nova eleição no ano que vem. Vamos ouvir. Cara, filho da dona Lindu, com diploma primário e um curso técnico, virar presidente da República só pode ser milagre. Só pode ser coisa de Deus, gente. Não tem outra coisa para explicar. E não é virar presidente, não. É virar presidente 1, 2 e 3 vezes. E se brincar, vai ter a 4ª vez. Se prepare, porque é o seguinte: esse país não vai cair na mão da extrema-direita. Não vai cair. É um discurso de candidato aí já, né, por parte também do presidente Lula. Bom, essa declaração aconteceu em meio a um evento sobre investimentos lá em Minas Gerais e vem justamente no momento de queda de avaliação. Várias pesquisas já mostraram isso e hoje, nessa sexta-feira, 13 de junho, a gente traz mais 2 pesquisas. Na falta de uma, a gente traz mais 2 que indicam nova elevação da rejeição aí ao governo Lula. Os levantamentos que avaliam, então, o atual momento da administração federal foram divulgados ontem à noite e elaborados pelo Instituto Datafolha e também pelo Ipsos-IPEC. A pesquisa Datafolha foi realizada a pedido do jornal Folha de São Paulo e aponta que somente 28% dos eleitores avaliam o governo do presidente Lula como ótimo ou bom e 40% como ruim ou péssimo. Outros 31% apontam a gestão do petista como regular e 1% não quiseram ali responder, né, ou não souberam responder a este levantamento. O estudo também perguntou ali aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente Lula na gestão federal. E 50%, então metade ali das pessoas consultadas disseram que desaprovam o trabalho do presidente Lula. Enquanto isso, 46% disseram que aprovam e outros 3% não souberam ou não quiseram opinar. O levantamento do Datafolha foi realizado com 2.004 pessoas nos dias 10 e 11 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Passando agora para o outro levantamento, pesquisa do Ipsos-IPCE. 43% dos brasileiros avaliaram nesse levantamento o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo e 25% como bom ou ótimo. Outros 29% consideram o governo petista como regular e 2% não souberam ou não quiseram responder. O Instituto também questionou como o eleitor brasileiro avalia a maneira como o presidente Lula está administrando o país neste momento. Neste caso, 55% dos eleitores consultados desaprovam o trabalho do presidente Lula, enquanto 39% aprovam. Não souberam ou não quiseram responder, somam aí 4% dos entrevistados. Os estudos, então, que foram realizados aí por este último levantamento foram feitas, né, as entrevistas entre os dias 5 e 9 de junho. Então são pesquisas aí fresquinhas, né? E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. Bom, nesse último mês a gente até perdeu as contas, né, da quantidade de pesquisas aí da avaliação do governo Lula, mostrando essa alta na rejeição que vem acontecendo, sobretudo num eleitorado até mais raiz, digamos assim, mais fiel, né, ao Partido dos Trabalhadores, mas mais especificamente justamente ao presidente Lula, que é a principal figura do partido. E isso vem muito por conta das crises em que o próprio governo se coloca. E nesse último momento são crises principalmente na gestão econômica do país, um pouco do que a gente falava aqui com os nossos entrevistados, né? Mas também tem a questão do INSS, que a gente já vai trazer atualização para você também aqui em breve. Mas essas medidas aí que prevêem cada vez mais arrecadação e vão deixando o brasileiro, né, que já paga tanto a conta, que já vê tudo ali mais caro quando vai ao supermercado, ainda mais bravo, porque corte, de fato, na máquina pública, nos gastos em que o presidente faz, não há. E aí a gente está vendo um início, né, de
uma nova campanha eleitoral já começando por parte do presidente Lula. Ou seja, os gastos, na verdade, vão aumentar ainda mais por parte da figura da presidência, com mais viagens, mais recursos aí sendo utilizados justamente na tentativa de virar essa popularidade, porque o número mágico, a gente sempre brinca assim, né, que os marqueteiros trabalham, é que é preciso ter uma aprovação de pelo menos 45% para você conseguir pensar numa reeleição. E hoje os diferentes institutos mostram que o presidente Lula não tem isso. Então ele vai trabalhar a todo vapor para tentar chegar ali a um início de 2026 com um mínimo de 45% de aprovação para ser competitivo nesse jogo. Senão, ele mesmo falou que é um milagre esse terceiro mandato, o milagre do quarto mandato fica ainda mais difícil, né, frente a esses números que vão aparecendo. E fato é que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda hoje no país não tem outro nome para se apoiar numa vitória ali, né, numa possibilidade de vitória em 2026. Todos falam que o plano B é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem, né, o nome enfraquecido cada vez mais porque as crises vêm sobretudo no Ministério da Fazenda. E aí é uma jogada até do próprio presidente Lula, que nunca deixou nenhum outro nome crescer dentro do Partido dos Trabalhadores e assumir essa popularidade que ele personifica hoje. Mas fato é que se na hora H ele vê que ele não vai ter condição de ganhar, aí é uma opinião pessoal minha, ele não vai querer também sair para uma campanha e terminar a sua carreira política com uma derrota, com uma perda, né, de reeleição ali, que hoje desde a redemocratização, a única pessoa, o único presidente que não conseguiu se reeleger é Jair Bolsonaro. Ele não vai querer entrar aí para essa lista também. Só que ele também nunca deixou outro nome crescer na esquerda para tentar depois angariar esse capital político. Então a esquerda está num local ali bastante difícil quando a gente olha para a campanha de 2026. E o maior problema de tudo isso é que quem vai pagar justamente a conta dessa campanha somos todos nós, porque é o dinheiro público que vai começar a ser utilizado nessas viagens e nesses eventos que vão acontecer cada vez mais. 10h